Oi, tudo bem, gente? Hoje eu vim compartilhar com vocês essa blusinha super fofa. Espero muito que vocês gostem do tutorial dela. Eu amei tecer, então espero que vocês gostem também, tá? Antes da gente começar o tutorial, vou pedir para vocês compartilhar e falar o que vocês acharam dessa videoaula até aqui. Lembrando que eu fiz essa videoaula em 2 etapas, porque o vídeo ficou muito extenso. Então eu fiz ela em 2 etapas. Então vai sair uma aula numa semana e a outra aula na semana seguinte, tá bom? Antes da gente começar, vamos lá, faz o comentário de vocês, fala o que vocês acharam do tutorial e não deixe de dar o joinha lá pra gente no vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, gente! Para fazer a nossa blusinha, nós vamos precisar de agulha de tricô número 4, agulha de tapeceiro, tesoura e fio charme. O fio charme que eu estou utilizando é na cor 3201. A estimativa de novelos para o tamanho PP e P é de 2 novelos, M e G 3 novelos e GG 4 novelos. A minha amostra são de 10 centímetros para 20 pontos e 10 centímetros para 24 carreiras. O ponto fantasia é múltiplo de 4 mais 2 pontos. A quantidade de pontos necessário para o corpo da nossa peça, para o tamanho PP será 82 pontos, para o tamanho P 90 pontos, para o tamanho M 94 pontos, para o tamanho G 106 pontos, para o tamanho GG 110 pontos. A quantidade de pontos para as mangas será: para o PP 52 pontos, para P 56 pontos, M 64 pontos, G 72 pontos e GG 78 pontos. A quantidade de pontos que eu informei é para cada lado da peça. Caso você queira fazer a peça com outro material, segue sugestão de medidas em centímetros. Então, para o tamanho PP será 82 centímetros, para o tamanho P 90 centímetros, para o tamanho M 94 centímetros, para o tamanho G 106 centímetros e para o tamanho GG 110 centímetros. A medida de centímetros da manga será para o tamanho PP 26 centímetros, P 28 centímetros, M 32 centímetros, G 36 centímetros e GG 39 centímetros. Lembrando que essas medidas são a circunferência do nosso bíceps e do nosso busto. Bom, gente, então vamos lá. A gente vai começar a peça aqui, vai começar o ponto decorativo. Eu iniciei com um ponto indicado para o meu tamanho, que é o tamanho P. Então, eu coloquei aqui 90 pontos na agulha e fiz 5 centímetros de ponto barra 1 por 1. Deu cerca de 12 carreirinhas de ponto barra 1 por 1. Agora, a gente vai começar pelo avesso da peça, ó, aqui é o meu avesso da peça, fazer o ponto decorativo. O ponto decorativo é o mesmo ponto que eu fiz no vídeo anterior. Então, como que a gente vai começar? Aqui vai ser meu pontinho de borda. Eu vou começar a fazer toda a carreira em ponto tricô. Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira em ponto tricô. A segunda carreira vai ter laçada, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa carreira toda em ponto tricô e já volto para mostrar para vocês a próxima carreira. Pronto. Terminei minha carreira em ponto tricô. Então, tá assim. Agora, a gente vai começar a carreira da frente. A carreira da parte da frente vai começar com meia, uma laçada com a agulha por trás do fio, assim,
a linha vai passar na frente do fio. Vou fazer um ponto meia, 2 pontos em meia, passo a laçada por cima dos 2 pontos que eu acabei de fazer. Próximo vai ser 2 pontos em ponto meia, então 1, 2 pontos em ponto meia, laçada, 1 ponto em meia, 2 pontos em ponto meia. Passo a laçada por cima dos 2 pontinhos que eu acabei de fazer. 1 ponto em meia, 2 pontos em meia, laçada, 1 meia, 2 meia, passo a laçada por cima dos 2 pontos em meia. Então, ele vai começar a dar esse resultado aqui, ó. Um pontinho com tracinho e 2 pontinhos sem tracinho. Então, eu vou seguir fazendo toda a minha carreira dessa forma e volto para fazer a terceira carreira do ponto decorativo. Pronto, gente, eu terminei a minha segunda carreira. Ainda não dá para ver muito bem, mas dá para ver um detalhezinho aqui, ó, que ficou os pontinhos, tá vendo? Aí agora a gente vai virar o nosso trabalho. A próxima carreira vai ser toda em ponto tricô. Então, a gente vai fazer toda essa carreira em ponto tricô. Outra coisa que eu esqueci de avisar vocês é que eu tô usando a agulha número 4, tá? Pra fazer esse trabalho, porque como eu tô usando o fio charme ele é um fio bem fininho, e então eu tô usando a agulha número 4, tá bom? Vai ficar um trabalho bem levinho e bem bonitinho, espero, né? Vamos ver a hora que a gente terminar ele, como que vai ficar. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira toda em ponto tricô. Aí, volto para mostrar para vocês a quarta carreira, tá bom? Pronto, terminei aqui a terceira carreira em ponto tricô. E agora, a gente vai para a quarta carreira, que é a última carreira do ponto decorativo. Então, essa carreira vai ser o seguinte. A gente vai fazer um ponto em meia, 2 pontos em meia, 3 pontos e meia. Por que 3 pontos e meia? Porque esse ponto aqui é meu pontinho de borda, esse aqui já começa o ponto decorativo, só que eu vou pular esse para intercalar esse risquinho que fica no ponto. Então, agora que eu vou fazer a minha laçada. Então, laçada, 1 ponto em meia, 2 pontos em meia, e passo a laçada por cima dos 2 pontos que eu acabei de fazer. Então, vamos lá de novo. 1 ponto em meia, 2 pontos em ponto meia, laçada, ponto meia, mais um ponto em meia, e passo a laçada por cima dos 2 pontinhos que eu acabei de fazer. Vamos lá. Aqui vai ser 2 pontos em ponto meia, laçada, meia e meia, e passo a laçada por cima dos 2 pontinhos que eu acabei de fazer. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência de 4 pontos até chegar na minha altura de cava. E aí, eu volto com vocês para mostrar quantos centímetros deu e como que a gente vai começar a fazer essas diminuições, tá bom? Bom, pessoal, segui fazendo desde o início da base até o topo, até onde está a minha agulha, deu 40 centímetros, tá? Então, agora, a gente vai seguir fazendo as diminuições para começar a nossa cava, tá bom? Então, vamos lá. Então, para começar a cava, a gente vai começar pelo lado avesso da peça, tá bom? Então, vamos lá.
Então, a gente vai fazer da seguinte forma: um ponto em tricô, mais um ponto em ponto tricô. Aí, a gente vai passar o ponto que a gente acabou de fazer, o primeiro ponto que a gente fez, por cima do último ponto que a gente fez. Então, vamos lá de novo. Eu vou fazer um ponto em tricô e passo o anterior por cima do que eu acabei de fazer. Então, aqui já são 2 diminuições. Na primeira carreira, nós vamos fazer 4 diminuições. Então, vamos lá. 2, 3, 4. Agora, eu vou seguir fazendo a minha carreira toda em ponto tricô. Então, eu vou fazer até o final da carreira tudo em ponto tricô. Então, eu vou continuar fazendo aqui e já volto para mostrar a próxima carreira para vocês, a próxima carreira de diminuições. Pronto, terminei minha carreira em tricô. Agora, a gente vai fazer a diminuição pela frente do nosso trabalho. Então, agora a gente tem que se atentar para acompanhar o desenho do ponto. Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai diminuir também 4 pontos, certo? Que a gente diminuiu 4 lá na carreira anterior, na carreira do avesso. Agora, a gente tem que diminuir 4 aqui também. Então, o que que eu fiz? Um ponto em meia, 2 pontos em meia e vou passar o primeiro ponto em meia por cima do ponto que eu acabei de fazer. Então, uma diminuição. Ponto meia, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer. 2 diminuições. Um ponto em meia, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer. 3 diminuições. E agora a última diminuição, que eu vou passar o pontinho por cima do ponto que eu acabei de fazer, dando 4 diminuições. Esse ponto aqui vai ser meu pontinho de borda. Então, aqui eu vou seguir fazendo o meu trabalho. Nesse ponto já é a laçada. Então, como que a gente vai fazer? Laçada, ponto meia, mais um meia, e passo a laçada por cima dos 2 pontinhos, para dar continuidade na sequência do nosso ponto, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui as carreiras e já volto para mostrar o avesso da próxima carreira para vocês. Pronto, terminei o meu lado direito da peça, agora a gente voltou lá para o avesso e a gente vai fazer as diminuições novamente, para dar continuidade na capa. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um ponto em tricô, mais um ponto em tricô. Vou passar o meu ponto tricô por cima do último ponto que eu acabei de fazer. Então, aqui já foi uma diminuição. No total, vão ser 3 diminuições, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3 diminuições, certo? E vou seguir tecendo normalmente a minha carreira até o final. Aí, do outro lado também nós vamos diminuir 3 pontos, mas aí a gente tem que acompanhar a sequência do ponto fantasia, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos em tricô e já volto para mostrar para vocês a diminuição pela frente da peça. Pronto, tô na frente da peça, já terminei toda a minha carreira em ponto tricô e agora a gente vai diminuir 3 pontos aqui pela frente. Então, vamos lá. A gente vai fazer um meia, 2 pontinhos em meia, passo o ponto anterior por cima do pontinho que eu acabei de fazer,
uma diminuição. Meia, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer, 2 diminuições. Meia, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer, 3 diminuições. Aqui, o que aconteceu? Esse ponto caiu bem no meio do desenho do ponto fantasia. Então, para a gente dar continuidade, o que a gente vai fazer? Seguir tecendo em ponto meia até chegar na hora da laçada. Então, vou fazer mais 1, 2, 3 pontos em meia. Então, eu fiquei com um total de 4 pontos em meia na minha agulha. Dou a laçada, 1, 2 meias, passo a laçada. Passo a laçada por cima do ponto que eu acabei, dos 2 pontinhos que eu acabei de fazer. Então, ficou assim a minha diminuição de 3 pontos. Aí, eu vou seguir fazendo e aí eu volto para mostrar para vocês pro lado avesso, que vão ser 2 diminuições a próxima carreira. Pronto. Terminei, então, minha carreira pelo lado direito. E agora, a gente vai diminuir 2 pontos pelo lado do avesso. Então, eu vou fazer um ponto em tricô, 2 pontos, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer. De novo, um ponto em tricô, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer. E aí, eu sigo tricotando a carreira do avesso. Então, eu vou seguir tricotando aqui a carreira do avesso até o final e volto para mostrar para vocês o lado da frente, como que a gente vai fazer essa diminuição de 2 pontos, tá bom? Pronto, terminei minha carreira pelo lado avesso, diminui 2 pontos pelo lado avesso da peça. Agora, a gente vai diminuir 2 pontos pelo lado direito. Então, vamos lá. Um ponto em meia, 2 pontos em ponto meia, passo o ponto anterior pelo último ponto que eu tricotei, um ponto em ponto meia, passo o ponto anterior sobre o ponto que eu acabei de tricotar. Então, aqui fiz 2 diminuições e, de novo, eu caí no meio do meu trabalho, do meu ponto fantasia. Então, o que eu vou fazer agora? Vou seguir fazendo em ponto meia até chegar na hora de eu colocar minha laçada. Então, um ponto em meia, 2 pontos em meia, 3 pontos em meia, certo? Aqui é onde vai a minha laçada. Então, vai aqui um ponto em meia, 2 pontos e meia, pego a laçada e passo por cima dos 2 pontinhos que eu acabei de fazer. E aí, eu vou seguir tricotando até o final da minha carreira dessa forma. Falta uma diminuição de cada lado da peça. A gente vai fazer essa última diminuição pelo lado avesso, de ambos os lados, tá bom? Então, a hora que eu vou terminar aqui esse lado, e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a última diminuição. Pronto, terminei o meu lado direito da peça. Agora, a gente vai tecer pelo lado avesso da peça. Então, pra gente fazer essa diminuição, a gente vai diminuir os dois, vai pegar os 2 pontinhos juntos de uma vez, para poder fazer essa última diminuição. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos juntos em tricô, que foi uma diminuição necessária para terminar as minhas carreiras em diminuições da cava. Então, eu vou seguir tecendo aqui até chegar lá perto do final da minha carreira e volto para mostrar para vocês a última diminuição lá do lado do outro lado da peça. Porém, a gente vai fazer essa diminuição do lado avesso, para poder parear as cavas, tá bom? Então, eu vou chegar lá no finalzinho da carreira e já volto para mostrar para vocês a última diminuição. Pronto. Então, tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira.
Então, como que eu vou fazer? Aqui eu vou continuar tricotando em tricô, e esses dois últimos pontos da carreira, eu vou fazer eles juntos. Então, vou fazer 2 pontos juntos em tricô no final, para dar o acabamento aqui da minha diminuição. Bom, agora a gente vai fazer as marcações. Eu fiz aqui as marcações, tá? Pra gente poder iniciar o decote da nossa blusa, da nossa blusinha. Então, o que que eu fiz? Contei aqui 25 pontos, porque no meu caso sobrou 70 pontos na agulha, porque eu diminuí 10 pontos de um lado e 10 pontos do outro lado para as cavas. Me sobraram 70 pontos. Então, o que que eu fiz? Diminuí aqui, contei aqui 25 pontos. Aqui no meio tem 20 pontos que a gente vai arrematar. E aqui eu fiz mais uma marcação de 6 pontos, mas é pra gente poder fazer a hora que a gente estiver subindo o decote. Por que que esses 6 pontos? Para dar a sensação de arredondado na nossa peça. Então, eu vou fazer aqui essa carreira com vocês, e para fazer essas diminuições. Aí, eu vou seguir fazendo e vou mostrando para vocês, inclusive, essa parte aqui, ó, que a gente vai diminuir esses 6 pontinhos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai iniciar fazendo o ponto fantasia. Nesse caso, vai ser 1,6. Aqui já vai ser uma laçada, meia, meia. Laço a laçada por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Meia e meia. Laçada, 2 pontos em ponto meia e passo o meia, a laçada por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Eu vou seguir até chegar no marcador. A hora que chegar no marcador, eu mostro pra vocês a diminuição, tá bom? Pronto, cheguei aqui no meu marcador. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou tirar esse marcador. A partir desse ponto, a gente vai começar a fazer tudo em ponto meia e arrematar esses pontos até chegar no próximo marcador. Então, um ponto meia, mais um ponto em meia, passo o ponto anterior sobre o ponto que eu acabei de fazer. Ponto meia, passo o ponto anterior sobre o ponto que eu acabei de fazer. Ponto meia, passo anterior sobre o ponto que eu acabei de fazer. E eu vou fazer essa diminuição até chegar lá no meu marcador. Pronto, fiz os meus arremates aqui. Agora, eu vou tirar esse marcador, vou fazer mais uma diminuição aqui, para chegar na minha manga, certo? Na minha alça aqui. E eu vou seguir agora conforme o ponto decorativo. Teoricamente, aqui já seria um ponto com laçada, mas como eu fiz essa diminuição aqui, eu vou pular esse ponto. Então, eu vou seguir aqui, fazendo, e vou fazer nesse ponto a minha laçada. Então, vamos lá. E aí, aqui eu não vou tirar o marcador, eu só vou passar o marcador para o outro lado. E vou seguir fazendo o meu ponto decorativo até o final. Até o final da carreira. Aí, eu vou voltar aqui em ponto tricô.
E aí, na próxima carreira, a gente vai diminuir esses 2 pontinhos aqui. Então, eu vou fazer aqui, vou terminar, vou fazer a minha carreira do avesso e volto para fazer a diminuição com vocês. Pronto, terminei a minha carreira do avesso. Agora, a gente vai fazer as diminuições daqui. Como que eu vou fazer essas diminuições? Eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Vou passar esse pontinho em meia para minha agulha da direita e esse pontinho também em meia para minha agulha da direita. E vou voltar eles para a agulha da esquerda. Vai ficar desse jeito. E aí, em vez de eu passar o ponto meia pela frente, eu vou passar ele por trás da minha agulha. Por quê? Para poder dar um acabamentinho mais bonitinho aqui na beirada da minha peça. E aí eu vou seguir tricotando normalmente. Nesse caso aqui, vai ser uma laçada, ponto meia, passo a laçada sobre o ponto que eu acabei de fazer, pelos 2 pontos. 2 pontos em meia e vou seguir fazendo a minha manga. Então, eu vou fazer de novo toda a minha carreira em ponto meia, toda a minha carreira em ponto tricô, porque não tem diminuição na carreira de tricô, somente nas carreiras pela frente. E aí, eu volto para mostrar essa próxima diminuição aqui para vocês. Pronto, segui tecendo. Então, terminei minha carreira pelo lado direito e segui tecendo pelo lado do avesso em tricô. Então, eu não fiz diminuição mais aqui, porque eu já terminei a minha cava. Nós só estamos fazendo diminuições aqui até chegar nesse marcador. Então, o que eu fiz aqui? Cheguei até aqui ponto tricô. Agora, a gente vai fazer a diminuição para iniciar de novo a carreira em ponto meia. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou virar meu ponto em meia, assim, volto eles para a agulha. Na verdade, eu nem tiro lá da direita, eu passo a esquerda para a direita e tiro em meia o meu ponto. E sigo tecendo conforme o desenho do ponto. Então, eu vou seguir fazendo aqui e volto de novo para mostrar o próximo para vocês. Então, falta aqui 4 pontos pra gente diminuir, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui a minha carreira e já volto para mostrar para vocês. Pronto, então eu terminei a minha carreira no avesso, agora a gente vai diminuir esse pontinho aqui. Então, vamos lá. Passo um ponto em meia, passo mais um ponto em meia e tiro os 2 pontos juntos em ponto meia. Sobrou 3 pontos agora para diminuir. Então, eu vou seguir tecendo e volto para mostrar a próxima diminuição. Vamos lá, então, fazer a próxima diminuição. Então, eu vou passar um ponto em meia para a direita, mais um ponto em meia para a agulha da direita e vou fazer esse ponto em meia por trás dessa forma assim. Então, vamos lá. Aí, eu vou ficar agora com 2 pontos em ponto meia na minha agulha, que é a próxima diminuição que a gente vai fazer para terminar a nossa sequência de 6 diminuições aqui no nosso decote. Pronto, então agora a gente vai fazer a última diminuição aqui da nossa peça. Então, como que a gente vai fazer? Passo os 2 lá para a agulha da direita e vou tirar esses 2 pontos juntos em tricô, em meia, perdão. Dessa forma. Deixa eu só conferir, ver se deu 6 diminuições mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem mais uma. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou seguir tecendo aqui a peça, então, você vai fazer mais uma diminuição dessa forma.
igualzinho a gente fez as anteriores, que vai ser a nossa última. Aí, a gente vai seguir tecendo até dar a nossa altura de cava, que no meu caso é 16 centímetros. E aí, a gente vai começar a fazer a diminuição do outro lado, tá bom? Pronto, então vamos fazer a última diminuição desse lado. Passa um ponto em meia, passa mais um ponto em meia. Pega os dois pontinhos juntos aqui e vamos tecê-lo em meia. E vamos seguir fazendo o desenho do nosso ponto. Agora, eu vou seguir tecendo aqui até desde esse início da nossa cava aqui, ó, dá 16 centímetros, tá bom? Aí eu vou arrematar e aí a gente vai começar o outro lado da nossa peça, tá bom? Eu terminei o lado da frente, pela frente da peça. A gente vai arrematar por trás para poder dar um acabamento mais bonitinho. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. É a mesma coisa que a gente fez para arrematar o decote e a cava. Vou passar um ponto em tricô, mais um ponto em tricô, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer. Faço um ponto em tricô, passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de fazer. Mais um ponto em tricô e passo por cima do ponto que eu acabei de fazer. Então, a gente vai seguir arrematando até terminar. Então, eu vou terminar de arrematar aqui e vou engatar o fio aqui desse lado pra gente dar início ao outro lado da peça, tá bom? Pronto, então eu arrematei aqui o meu lado, um lado da minha alça, da blusa, tá bom? Então, ficou desse jeito. E aqui eu deixei um fio bem comprido pra gente já usar pra fazer a costura da alça. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu fui pro lado direito da minha peça, certo? Agora, a gente vai começar pelo avesso. Então, o que eu fiz? Vira aqui meu trabalho, já prendi aqui o fiozinho pra gente dar início ao trabalho. Lembra que eu falei que a gente vai arrematar 6 pontos? Desse lado, a gente vai arrematar esses pontos pelo lado avesso da peça. Então, como que vai fazer? Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos iniciar fazendo 2 pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. E vamos seguir tecendo em ponto tricô. Aí, aqui eu tenho que colocar o meu marcador para dizer lá a quantidade de pontos, né? Que são 6 pontos que a gente vai arrematar de cada lado da nossa peça. Então, eu vou seguir tecendo. Aí, pelo lado direito, é só seguir o desenho do ponto. Então, desse lado, a gente sempre vai arrematar pelo lado avesso da peça, ao contrário do outro lado, que a gente sempre arrematou pelo lado direito da peça, tá bom? Então, eu vou seguir tecendo, vou voltar com vocês pro próximo arremate, para vocês verem como que faz, mais uma vez, tá bom? E aí, eu vou seguir tecendo até dar minha altura de cava novamente, e aí eu vou voltar com vocês já para mostrar o lado das costas da peça. O lado das costas vai ser praticamente a mesma coisa, porém, aqui a cava vai continuar igual, só que no decote, a gente não vai fazer ela logo depois que a gente termina a cava. A gente vai seguir tecendo até uma certa altura, e aí sim a gente vai fazer essa curva aqui, tá bom? Pronto. Teci pelo lado direito da peça, agora vamos fazer mais uma diminuição. Então, agora é a segunda, né? Então, 2 diminuições que a gente já fez. Deixa eu só ver.
2 diminuições, certo? Ok, então eu vou seguir fazendo desta forma. Lado direito, teço normalmente, sem fazer diminuição, e pelo avesso eu sempre vou fazer diminuição desse lado da alça da nossa peça, tá? Então eu vou seguir tecendo até terminar essa alça e volto para mostrar para vocês como ficou o lado da frente da peça, e aí já dou a seguida para mostrar para vocês como vai fazer a parte das costas, tá ok? Bom, terminei o lado da frente da peça. Então, ficou o seguinte. Fiz 12 carreiras em ponto barra 1 por 1. Segui tecendo 40 centímetros no ponto fantasia. E fiz a minha cava, certo? Terminei a minha cava, fiz o meu decote. Terminei o meu decote, fiz as minhas alças. Agora, a gente vai fazer o lado de trás da peça. A gente vai seguir 12 carreirinhas em ponto barra 1 por 1, fazer os 40 centímetros de comprimento do corpo da peça e fazer exatamente a mesma quantidade de diminuições das cavas. Então, vai ser 4 pontos diminuídos na primeira carreira, na outra carreira vai ser 3 pontos diminuídos, na outra carreira vai ser 2 pontos e depois 1 ponto para parear, certo? E aí, a gente, em vez de fazer o decote em seguida, a gente vai seguir tecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda essa parte aqui primeiro e depois eu mostro para vocês só a parte dos arremates das costas, que vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. E espero vocês na próxima semana pra gente dar continuidade na nossa blusinha super fofa. Um beijo e até semana que vem!